Vamos finalizar a nossa mini bonequinha. Olha que linda, a minha já está finalizada. Hoje a nossa aula, então, do cabelinho, chapeuzinho, bordadinho e todos os últimos acabamentos aqui da nossa bruxinha, que tem uma medida de 15 centímetros. E essa mini bruxinha aqui foi feita com os fios da Balloon, agulha de 2,5, e ela é uma versão da Bruxa Mel de 40 centímetros, que a aula está disponível lá no meu outro canal aqui do YouTube, onde eu tenho passo a passo de peças mais elaboradas. Então, se tu quer fazer a bruxa grande de 40 centímetros, clica aqui no primeiro comentário fixado, tem o link de acesso às aulas da bruxa maior lá no meu outro canal. E eu vou pedir pra ti que, claro, não se esqueça de deixar um super like aqui pra mim nessa aula. Compartilhar esse vídeo com a sua amiga crocheteira que adora mini bonecas aí, pra fazer a sua mini boneca também. E já se inscreve no canal pra não ficar de fora de nenhum passo a passo, que aqui também eu sempre trago novidades, assim como lá no outro canal. Ficha técnica da boneca com todas as informações que tu precisa de código, de cores, de fio, de todo o material utilizado e também o link com as duas aulas, a primeira e essa aula da bonequinha, tu encontra aqui na descrição desse vídeo, ele tem toda a ficha técnica da bonequinha e todas as informações que tu precisa, inclusive o meu Instagram, pra tu compartilhar comigo depois que a tua bonequinha estiver pronta. Então vamos pra aula da nossa mini bonequinha, finalizar ela. Bora crochetar? Então, pra gente trabalhar o cabelinho dela, nós vamos iniciar aqui fazendo o nosso tradicional anel mágico de 6 pontos, tá? Então, eu vou vir aqui e dentro do meu anel mágico, então, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vou encerrar aqui o meu anel, fechar o meu anel, apertar bem. E agora, aqui na segunda volta, eu vou trabalhar 6 aumentos. Então, para cada ponto que eu tenho aqui, eu vou trabalhar um aumento em ponto baixo. Fechando no total aqui da segunda volta, então, depois de terminar minha volta toda em aumentos, com 12 pontos baixos. Na minha terceira volta, a minha sequência vai ser um ponto e um aumento. E eu vou seguir aqui a sequência de um ponto e um aumento por toda a minha volta e vou encerrar a minha terceira volta com 18 pontos. Na minha quarta volta, eu vou iniciar a minha volta fazendo um ponto e um aumento. Agora, eu vou trabalhar aqui a sequência de 2 pontos, 2 pontos e um aumento. E vou seguir agora trabalhando aqui 2 pontos e um aumento por toda a minha volta. No final da minha volta, vai me sobrar um ponto que eu vou crochetar normalmente. Então, agora, vamos seguir aqui em 2 pontos e um aumento até o final. Cheguei aqui no final, me sobrou um pontinho que eu vou crochetar normalmente. Juntando com o primeiro que eu fiz aqui, eu fecho a sequência de 2 pontos também. Aqui só desencontrei os aumentos, tá? Agora, aqui, eu tenho 24 pontos no meu trabalho. Aqui, a base do cabelinho está pronta. Agora, a gente vai começar a trabalhar o cabelo dela. E eu vou começar aqui separando 6 pontos iniciais aqui, ó. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Vou botar um marcador nesse 6º pontinho aqui. Só achar meu marcadorzinho aqui. Vou marcar aqui esse 6º ponto, porque a gente sabe que a gente vai trabalhar aqui 6 pontinhos pra franja dela, tá? Então, vou começar pela franja da seguinte forma. Vou vir direto no próximo ponto aqui, ó, porque eu não vou pular nenhum ponto nesse cabelinho. E vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, aqui, eu vou subir 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou vir na segunda a contar da agulha aqui e vou voltar trabalhando nas correntinhas aqui 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e o último aqui, 6 pontos baixos. Venho no próximo ponto que segue aqui, como eu falei, a gente não vai pular nenhum ponto. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, vou dar uma correntinha, vou girar o meu trabalho assim. Agora, eu vou vir aqui no pontinho pela alcinha de trás do meu ponto, ó. O meu ponto tá aqui, eu tenho a alcinha da frente e a alcinha lá de trás. Eu vim pela alcinha de trás trabalhando esses 6 pontos, ó. 1, 2,
3, 4, 5 e o último aqui, 6 pontinhos. Correntinha para virar, giro o meu trabalho e volto trabalhando da mesma forma, sempre pegando só a alcinha lá de trás do meu ponto, ó. Vou voltar trabalhando os 6 pontos aqui, já no primeiro ponto, então eu faço 1, 2, 3, ó, eu pego só a alcinha lá de trás, ó. Em bloco a gente chama, né? 4, 5 e o último aqui embaixo, ó, bem no cantinho. 6 pontinhos. Venho no próximo ponto que segue aqui, baixíssimo, correntinha, giro e volto trabalhando os 6 pontinhos, pegando só na alcinha de trás do meu ponto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Correntinha, viro e vou fazer essa sequência aqui, então, sempre a mesma coisa. Agora, eu desço nos 6 pontos, dou correntinha, giro, volto nos 6 pontos, e assim eu vou fazer até fechar o meu 6º ponto aqui, tá? Vou fazer todos os meus 6 pontinhos aqui. Depois que eu terminar meu último pontinho, sempre trabalhando da mesma forma, eu volto pra gente começar o cabelo. Tô terminando aqui minha última sequência dos 6 pontos na descida aqui, do 6 pontinhos que eu marquei aqui, ó. E agora, eu vou vir aqui no próximo ponto, vou fechar com o baixíssimo, e aqui eu vou começar agora a subir o cabelinho dela, tá? Aí, agora no cabelinho a gente vai trabalhar um pouquinho diferente, ó. Então, aqui, ó, só pra gente se guiar aqui, ó, na nossa franjinha, nós vamos ficar com, ó, 1, 2, 3, 4, 5 gominhos na minha franjinha, tá? Ó, tenho 5 gominhos na minha franjinha. Então, aqui, eu fechei com o baixíssimo e agora aqui eu vou subir 25 correntinhas pro cabelo dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vou até 25. Depois que eu fiz as 25 correntinhas aqui, ó, cuidando pra não torcer as correntinhas, eu vou voltar a contar da agulha na segunda correntinha, fazendo um aumento em pontos baixos, ó. Então, eu ponho 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto, venho no próximo, aumento em ponto baixo. E agora aqui eu vou fazer no total 10 aumentos em pontos baixos, tá? Então, por 10 correntinhas eu vou fazer aumentos. Vão ser 10 aumentos no total. Ó. Vamos ver quantos eu já fiz aqui. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 aumentos em pontos baixos. Agora, eu vou seguir trabalhando aqui um ponto baixo para cada correntinha até chegar lá embaixo. Agora, não tem mais aumento, agora é só pontos baixos. E no total, aqui serão 14 pontos baixos até chegar aqui na base da minha correntinha, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo meus 14 pontos baixos, que é só um ponto para cada correntinha, até chegar lá embaixo. Então, terminei aqui os meus 14 pontos, cheguei aqui embaixo, vou vir direto no próximo ponto, a gente não pula nenhum ponto, né, nesse trabalho. Faço o ponto baixíssimo e aqui eu torno a subir 1, 2, 3, 25 correntinhas no total. Feitas 25 correntinhas, novamente cuidando para não torcer as correntinhas, eu volto na segunda correntinha já fazendo o meu primeiro aumento em ponto alto. Desculpa, em ponto baixo, e aqui eu vou seguir fazendo 10 aumentos em pontos baixos até chegar no meu 10º aumento, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo aumentos em pontos baixos até fechar 10 aumentos, ó. Feito aqui, então, os 10 aumentos em pontos baixos, agora eu vou descer aqui, trabalhando os meus 14 pontos baixos, um ponto para cada correntinha,
até chegar lá na base novamente. Então, são 14 pontos baixos até chegar aqui embaixo. Feitos 14 pontos, cheguei aqui na base de novo, venho no próximo ponto baixíssimo, subo as 25 correntinhas e vai ser só sequências daqui pra frente. É sempre a mesma sequência, tá? 25 correntinhas, voltamos na segunda, 10 aumentos em pontos baixos e 14 pontos baixos consecutivos até chegar na base. Vou fazer isso por todos os pontos que eu tenho aqui no meu trabalho, que restaram aqui, tá? Então, eu vou fazer todos os meus pontinhos sempre a mesma sequência. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês, porque aqui é só repetição. Se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo aí pra trás e pega de novo essa sequência aqui que não tem segredo. Vamos fazer todos os nossos pontos assim. Cheguei aqui no final, tô fazendo o meu último caixinho aqui no meu penúltimo ponto. E daí aqui no meu último ponto eu não vou fazer caixinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Eu só não vou fazer aqui então o último ponto antes da gente começar a franjinha. Dei meu baixíssimo, cortei o meu fio e vou deixar aqui um pedacinho de fio pra gente costurar esse cabelinho, tá? Uns 20 centímetros de fio aqui é suficiente pra gente costurar, tá? Então, deixamos aqui um pedacinho de fio pra costura e agora a gente vai fazer a costura do nosso cabelinho, tá? A gente ajusta, assim, as pontinhas do nosso cachinho pra eles ficar todos bem ajeitadinho. Mas isso aqui também pode ser depois que já tá no cabelinho, na cabecinha dela. Eu vou começar costurando a base do cabelinho aqui. Então, eu vou pegar minha bonequinha e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou posicionar aqui o meu cabelinho. Aqui. E eu vou posicionar essa franja aqui, ó, deixando 2 carreirinhas livres pra cima do olhinho dela. Então, aqui, na terceira linha, é onde eu vou posicionar aqui a minha franjinha assim, ó. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é posicionar a franjinha, porque ela que vai me dar base aqui agora pro resto do meu cabelo. Então, eu vou alfinetar a minha franjinha. Assim. E assim. Tá? Então, posicionei aqui a franjinha, ela já tá no lugarzinho. Agora, a gente vai começar a costurar os nossos cachinhos aqui. Então, eu vou introduzir esse fio aqui na minha agulha de tapeceiro. Essa base aqui em cima, aqui no miolinho dessa base aqui, onde tem o meu anel mágico, eu vou botar um pouquinho de cola pano, porque isso aqui vai me ajudar a dar uma sustentada aqui no meu cabelinho, tá? Aqui é mais pra uma segurança aqui, porque com a costura não vai ter risco dela soltar, mas por garantia eu vou colocar aqui um pouquinho de cola pano, ó, na base do cabelinho aqui em cima. E vou alfinetar essa base aqui agora do cabelinho. Então, agora eu venho aqui com meus alfinetinhos e vou alfinetar essa basezinha aqui, pra gente começar a costura. Vou passar o alfinete tudo em volta aqui. Então, ó, alfinetei aqui a basezinha do meu cabelo pra gente iniciar a costura. Essa base do meu cabelinho aqui, eu sempre aconselho que ela seja costurada pra que fique bem firme, tá? Se não for peça de chaveiro e você tiver garantido uma cola bem boa e não quiser costurar, pode também ser só colada esse cabelinho, tá? Mas como esse daqui vai ser um chaveirinho, e eu sempre aconselho que essa primeira base seja costurada para que fique bem firme, tá? E é uma costura muito fácil e muito rápida de ser feita, tá? Então, aqui, ó, onde eu parei com o meu trabalho, eu tô aqui. Então, eu vou começar costurando a franja. Vou tirar aqui novamente os alfinetes, porque eu já posicionei, então eu já sei onde ela tá certinho. Agora, eu vou vir aqui no pontinho do lado, vou passar meu fio aqui por baixo, pegando um pontinho da cabeça aqui embaixo, ó. Assim. Vou puxar. É uma costura bem simples. Bem simples mesmo. E bem rápida, porque é uma peça muito pequena. E é a única costura que a gente tem na boneca. Aqui, ó. Puxo bem. Agora, eu vou vir aqui por baixo da franja, aqui no ponto do lado, aqui, ó. Bem na base, onde inicia aqui. Bem na base. E vou passar aqui pra cima, ó. Assim. Vou puxar bem, sempre eu puxo bem. Agora, eu venho no ponto do lado aqui, bem na base, onde inicia aqui as minhas carreiras. E vou pegar um pontinho também lá embaixo, assim, ó, da cabecinha. Puxo bem, venho no ponto do lado, passo o fio aqui pra cima. Sempre aqui na base, na raiz aqui, rente o nosso cabelinho. Agora, venho de novo no ponto do lado aqui e pego o pontinho aqui embaixo da cabecinha.
Puxo bem, aperto bem, né, pra essa costura ficar bem firme no ponto do lado. E vou passar aqui pra cima. Assim. Puxo bem. Vou no último aqui da franjinha e pego também aqui embaixo, o pontinho aqui embaixo. Tá? Então, a franja aqui já tá costurada, a base da minha franja. Agora, eu vou começar a costurar os cabelinhos, tá? Então, agora eu vou vir aqui, ó, por baixo do primeiro cabelinho que eu tenho aqui, ó, bem rente aqui onde inicia o cabelinho. Passo esse fio aqui pra cima. Aperto bem. Vou tirar o alfinete do meu próximo cabelinho. Vou passar aqui, ó, seguindo a mesma linha rente aqui também, bem rente, e vou pegar o ponto aqui embaixo, ó. Assim. Puxo bem. Vou passar aqui por baixo no próximo cabelinho, aqui pra cima. Uma costura bem simples, ó. Vou tirando os alfinetes. Agora, eu venho no ponto do lado. E vou pegar o ponto lá embaixo também. Assim. Puxo bem. Esse que já tá costurado, eu passo pro lado pra não me atrapalhar. Agora, eu venho no outro aqui embaixo. E assim, eu vou fazer agora a costura de todos os meus cachinhos aqui, ó. Passo por cima do próximo e pego aqui embaixo. Quando eu passo por cima, eu pego embaixo aqui, o pontinho aqui embaixo da cabeça. Assim. Aperto bem. Passo esse pro lado que já tá costurado e agora eu volto por baixo do próximo. Assim. Puxo bem. Venho no próximo. Pego aqui. E pego aqui embaixo o pontinho aqui de baixo. Vou fazer isso aqui agora por todo o meu cabelinho até chegar lá no início, onde eu iniciei a minha costura, tá? Uma costura bem simples. Tô chegando aqui no final da minha costura, no meu último cachinho de costura. Vou voltar aqui, é o início aqui de tudo também. Vou passar esse fio aqui pra cima, ó. E agora eu caí de novo aqui na minha franja, né? Então, aqui agora eu já vou começar a perder esse fio aqui, ó. Se eu der um nozinho aqui, tá muito aqui na frente, vai aparecer esse nozinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar pelo outro ponto aqui, ó. E já vou começar a perder esse fio aqui, eu vou passar várias vezes por dentro do meu trabalho. Pra trancar esse meu fio aqui e não precisar dar nó aqui em cima pra não ficar feio, tá? Então, aqui, ó. A base do meu cabelinho já tá toda costuradinha, ó, tá? Agora, eu vou pegar esse fiozinho e vou passando aqui, ó. Aqui por trás, onde não vai aparecer. Vou passando por tudo aqui e vou trancando este fio. Ó. Agora, aqui eu vou dar uns nozinhos pra deixar ele trancado lá dentro, ó, na minha fibra. Fiz um nozinho aqui bem grossinho. Vou passar de novo aqui e vou perder ele aqui dentro, tá? Agora eu já posso cortar esse fio que não tem risco mais dele soltar. Tá bem preso aqui dentro. Vou ajustar esses pontos que eu passei aqui. E agora sim a gente vai pra etapa da colagem do nosso cabelinho, tá? Então, eu vou explicar pra vocês aqui, parece a medusa. Como que a gente vai fazer a colagem, que agora a gente vai acomodar esse cabelinho aqui pra ele ficar bem direitinho. A primeira coisa que eu vou colar é a franja, tá? Então, eu vou passar a colinha aqui na minha franja, uma cola de boa qualidade, que seja lavável, já expliquei isso, ó. Tem que ser 100% lavável, diz na embalagem, ou diz aqui atrás, se a cola é uma... Se não, vocês optem aí pela cola quente ou por costura, tá? Ó. Vou passar a colinha, posicionar e alfinetar com a cola pra secar, tá? Vou só mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Então, eu vou passar a minha colinha e vou alfinetar pra franja ficar colada. Agora, os cachinhos a gente vai fazer da seguinte forma. O primeiro cachinho, a gente vai colar. Eu não vou colar todo o meu cachinho, eu vou colar ele aqui até a carreira debaixo do meu olhinho aqui, ó. Vou passar a colinha assim no meu cachinho e vou baixar ele, colando ele assim. Então, eu vou colar um cachinho aqui, o segundo eu não vou colar. O terceiro eu vou dar uma distância aqui do espaço desse cachinho aqui e vou colar, tá? A gente vai fazer a colagem aqui dos cachinhos intercalando, ó. Esse eu não vou colar. O próximo eu vou colar. E fica
o frizinho aqui no meio dos dois, porque depois o outro vem sobre esse daqui, tá? E eu vou fazer isso aqui por toda a cabeça. Um sim, um não. O próximo aqui, ó. Um sim, um não. Um sim, um não. Até nós chegar lá na outra ponta, tá? Vou fazendo isso até chegar aqui. Aqui desse lado eu posso ir fazendo também, ó. Eu faço um pouco de cada lado pra depois não ficar torto, tá? Então, eu faço um pouquinho lá e agora eu vou fazer um pouquinho aqui, ó. Este não. Este vamos colar. Assim. Este não. Este vamos colar. Então, essa primeira etapa de colagem aqui, a gente vai passar a cola no cachinho e vai colando aqui um sim, um não, um sim, um não. Eu vou fazer essa minha primeira etapa aqui, seguindo essa sequência aqui, e daí eu já volto pra gente fazer os de cima, tá? Vou separar aqui um sim, um não e fazer colagem aqui, passando a colinha e fixando com o meu alfinete. Agora que eu já tô aqui com a minha primeira etapa do cabelo toda coladinha, ó, alfinetada, esperando secar, agora eu vou pegar e vou colar a segunda etapa do cabelo da seguinte forma. Eu vou passar a cola aqui também, só que aqui eu não vou com a cola até tão embaixo, eu vou fazer um pouquinho mais pra cima, ó. Eu vou botar um pouquinho antes da de baixo. Vai ser só mais aqui no início mesmo, pra ele ficar mais soltinho. E vou alfinetar aqui, ó. Esse cachinho de cima fica mais soltinho e ele vem por cima do outro, ó. Passo aqui a minha colinha. E desço o meu cachinho assim, meio que por cima do outro, sem chegar ali embaixo até onde tá a outra cola. Eu faço um pouquinho mais pra cima essa colagem, tá? Assim, que é pra ele ficar mais levantadinho. Agora, eu vou fazer isso aqui por todos os que ficaram aqui, tá? Então, esses aqui eu vou colando sobre o outro, né? No meio, entre meio, os outros dois aqui só largadinho assim, ó. Sem pressionar também, pra que o cabelo dela não fique muito socado na cabeça, tá? Pra ele ter mais voluminho aqui em cima, tá? Então, agora eu vou fazendo isso com os outros que ficaram. Então, aqui, ó, fiz toda a minha colagem aqui, tá? Então, enquanto agora esse cabelinho vai secar essa colagem, porque a gente fez com cola pano, ela demora pra secar. Conciliei no mínimo umas 4 horas alfinetado pra ela secar. Vamos deixar esse cabelinho secar aqui sem pressa. Enquanto que ele seca, a gente vai fazer agora, então, o bordadinho no rosto dela, mas antes vamos fazer o chapeuzinho dela. Para fazer o chapeuzinho dela, eu vou trabalhar no fio preto. E aqui eu fiz uma sequência de aumentos gradativos, tá? Então, são carreiras muito repetitivas aqui. Eu já adiantei aqui a minha basezinha da ponta do chapéu. E vou rolar para vocês aqui a receitinha. E aqui eu vou até a carreira de número 16, tá? É uma série de bastante repetições aqui, então eu vou deixar para vocês aqui, pra gente não se ater aqui, que senão a gente vai pegar muito tempo nessa parte. É uma parte bem simples de ser feita. Agora, então, eu vou pra volta de número 17, tá? Depois que eu já fiz toda a minha sequência de aumentos aqui, eu fiz até uma carreira de 11 pontos e um aumento. Intercalei os aumentos da minha última carreira pra desencontrar aqui, pra deixar uma base mais bonita embaixo. E eu tenho 26 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 17, eu vou trabalhar um aumento pra cada um dos 26 pontos que eu tenho aqui. Porém, eu vou trabalhar essa volta aqui em flor, tá? Que é assim, ó. Deixa eu pegar meu ponto aqui, ó. Tô conseguindo pegar meu pontinho. Que é trabalhando aqui, ó, pegando só a alça da frente do meu ponto. Então, para cada ponto que eu tenho aqui, ó, eu vou colocar um aumento em flor, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto. Vamos marcar aqui este primeiro ponto, né, do primeiro aumento, que é o primeiro ponto da nossa volta. Então, é bem interessante que a gente trabalhe com um marcador de pontos. Agora, venho no próximo também, pegando só na alcinha da frente do meu ponto e faço também aqui o meu aumento. E assim, eu vou fazer aqui por toda a minha volta, fazendo um aumento para cada ponto que eu tenho aqui, encerrando, então, aqui a volta de número 17. Depois de eu fazer meus 26 aumentos, eu vou ter 52 pontos no meu trabalho. Então, vamos toda essa volta em aumentos, sempre trabalhando em flor, que é pegando, então, aqui só a alcinha da frente do nosso ponto. Finalizada a carreira 17, então, com 52 pontos, foi toda em aumento. Agora, nós vamos trabalhar as próximas 3 voltas de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer carreira 18, 19, 20 de ponto sobre os nossos 52 pontos. Cheguei aqui no final, então, das minhas 3 voltas de ponto sobre ponto.
Agora, nessa altura que eu tô aqui do meu trabalho, eu vou vir no meu primeiro ponto e fechar com um ponto baixíssimo. Cortar este fiozinho preto e vou pegar agora o meu fio lilás pra gente fazer a barrinha do acabamento, tá? Então, agora eu vou vir aqui, vou dar uma laçadinha aqui fora do meu trabalho, assim. Vou vir bem aqui onde eu dei o meu baixíssimo, fiz o meu acabamento aqui, ó. Bem aqui mesmo, eu vou puxar esse fiozinho lilás. Fechar. Já vou levar junto esses fios aqui pra mim dar acabamento neles. Aqui eu vou dar mais uma correntinha. Vou vir no próximo, vou dar um ponto baixíssimo, uma correntinha. No próximo, ponto baixíssimo e correntinha. Próximo, ponto baixíssimo e correntinha, porque o meu acabamento aqui é o mesmo da sainha. É só um ponto baixíssimo e uma correntinha por toda a minha volta aqui, tá? Então, vamos fazendo aqui nosso ponto baixíssimo e correntinha, vamos levando junto os fiozinhos aqui já pra gente já arrematar eles. Cheguei aqui no final, ó, da minha barrinha de acabamento, vou cortar esse fio aqui, dei meu último baixíssimo, cortar, vou voltar o último baixíssimo aqui e vou esconder esse fio lá pra dentro, dando o acabamento aqui do meu chapéuzinho, tá? Então, agora eu só vou fazer o acabamentinho aqui do meu fiozinho. Agora, aqui com o meu acabamento todo finalizado, do meu chapéuzinho, agora a gente vai pegar um pedacinho de tule roxinho, da cor que a gente fez os acabamentos aqui, ou aí, se você quiser uma fita de cetim, algum aviamento que vocês têm, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no chapéu da grande, tá? Eu vou pegar esse pedacinho de tulezinho aqui, vou passar aqui, ó, na borda do meu chapéu embaixo, e vou dar um laço aqui atrás, tá? E depois eu vou botar mais algum aviamento, mas aí os aviamentos eu faço tudo no final e mostro pra vocês o que eu escolhi de aviamento. Quem quiser usar a mesma coisa, se não, usa o que tem aí à disposição, tá? Então, aqui, esse tulezinho eu passo aqui e faço um lacinho aqui com esse tule aqui atrás. Bem simples. Tá? Aqui. Pronto. É só isso aqui. É só um lacinho mesmo. Bem simplesinho. Igual a gente fez lá eu fiz lá na minha grande, eu também peguei um pedacinho de tule e fiz exatamente isso. Agora, aqui atrás, depois eu vou dar um pinguinho de cola quente aqui embaixo desse lacinho pra firmar ele, e vou acomodar ele aqui pra ele ficar bem direitinho, tá? Depois eu vou escolher os aviamentos que eu vou usar aqui e vou acrescentar aqui atrás, mas daí eu venho e mostro pra vocês tudo que eu usei de aviamento, porque a decoração é naquele processo, né? Cada um decora como achar melhor, tá? Então, tá pronto aqui nosso chapeuzinho. Agora, aqui dentro do meu chapeuzinho, eu vou botar um pouquinho de enchimento. Mas é bem pouquinho mesmo, e só aqui, nessa base aqui do chapeuzinho. Então, aqui, ó, um pouquinho de enchimento lá no fundo, só pra deixar ele mais, com a ponta do chapeuzinho mais firme, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Só isso aqui. E é só ali em cima mesmo, na ponta do nosso chapeuzinho, tá? Mais um pouquinho aqui. E deu. Não é muito, é só um pouquinho de nada mesmo, tá? Assim. Agora, eu vou fazer a colagem do meu chapeuzinho na cabecinha dela, tá? Como eu falei, os aviamentos, depois eu coloco tudo no final, eu mostro pra vocês. Antes de eu colar o chapeuzinho, eu fazer o bordado, mas depois eu vou mostrar como que eu vou fazer a colagem. Eu vou passar a cola aqui, ó, nessa base aqui do meu chapeuzinho. Vou vir aqui na cabecinha dela e vou botar ele assim mais de ladinho, assim, não tão em cima da cabecinha, mais de ladinho assim, pra ficar mais charmosinho. Mais de ladinho eu vou colar ele assim, vou alfinetar e vou deixar secar essa colagem, tá? Então, é assim que eu vou colar, depois eu já volto com o chapeuzinho colado e com os aviamentos pra mostrar. Agora, pra nós finalizar, falta só o bordadinho do rosto que a gente vai fazer junto. Pra fazer o bordadinho do rosto dela, eu peguei o mesmo fio da Balloon, desfiei ele em um fiozinho só, porque tem que ser um fio muito fininho, tá? Porque é um bordadinho bem delicado. Aqui eu tenho uma agulhinha de ponta também, e eu vou entrar aqui com o meu fio aqui na lateral, em qualquer lugar, vou entrar aqui por cima, e vou cair aqui no cantinho do olhinho dela, tá? É um bordadinho bem simples mesmo.
tem a travinha aqui, então é um pouquinho mais difícil da gente... Ó, dei um nozinho lá na ponta, eu tranquei meu fio lá dentro. Agora, eu vou vir com esse meu fiozinho aqui, ó. Se eu seguir reto aqui, eu desço uma carreirinha pra baixo aqui, tá? E faço assim. Quando eu chegar aqui, eu já vou vir aqui nesse pontinho de cima aqui, ó. Assim. E agora, eu vou seguir reto, voltando aqui, ó. Pro mesmo ponto. E quando eu cair aqui, eu já caio do outro lado e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. É muito, muito, muito simples esse bordadinho. Tá? Agora, eu venho aqui e faço a mesma coisa aqui, ó. Venho no de baixo, volto aqui no de cima, reto, né? Assim. Venho retinho aqui, e agora, quando eu cair aqui, eu vim aqui fazer a sobrancelha dela. Então, eu venho aqui, ó, na carreirinha de cima, uma pra baixo aqui do cabelinho dela, da franjinha, assim. E vou vir aqui, 1, 2, 3, 4 pra frente, e agora eu vou fazer a mesma coisa ali do outro lado. É bem simplesinho, ó. Agora, eu venho aqui, 1, 2, 3, 4 pra frente aqui, e agora eu já posso perder esse fio aqui, cortar os excessos dele. Que já tá pronto o bordadinho aqui do olhinho dela. Tá? Corta aqui o meu excesso. Então, eu vou cortar aqui o excessinho do meu fio. E esconder as rebarbinhas lá pra dentro. Agora, eu vou pegar um fio cor de pele e vou desfiar ele também. E vou deixar o fio de pele em 2 fiozinhos, tá? Então, aqui, eu vou contar pra baixo do meu olhinho. Na segunda carreirinha pra baixo do meu olhinho, eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3 pontinhos bem entre meio os meus olhinhos, tá? Então, eu vou vir aqui, vou entrar aqui em qualquer ponto, deixar um ponto mais folgadinho aqui pra eu poder entrar. E vou vir aqui, ó. É um narizinho bem simples, tá? Agora, eu vou contar aqui, 1, 2, 3, no terceiro eu vou entrar. E vou dar aqui algumas voltinhas, umas 3 ou 4 voltinhas, até que eu sinto que o nariz já tá num tamanho bom. Não pode ser grande, né, porque ela é uma peça muito pequenininha. Então, tem que ser tudo muito, muito delicadinho aqui na hora de bordar, ó. Vou passar 3. Vamos ver se vai ficar bom com 3 voltas. Vou ajustando aqui pra esse fio não ficar torto, né? Deu uma enosadinha aqui no meu fio. E agora, eu vou passar mais uma vez aqui, e daí já vou perder esse fio aqui e cortar ele. Mais uma vez já é suficiente. Então, vou vir aqui, vou passar, e daí já vou perder esse fio aqui dentro do meu trabalho, da minha fibra, tá? Puxo os 2 ladinhos aqui pra ficarem iguais, ajusto aqui o meu narizinho pra ficar direitinho. Não ficar repuxado, nada, e tá pronto. Só cortar os excessos agora. E agora, eu vou botar um fiozinho vermelho. Pra gente fazer uma boquinha bem pequenininha também, bem delicadinha nela aqui. Um só fiozinho vermelho também, ou fio desfiado, né? Ou um fio bem fininho. Eu sempre uso o mesmo fio, acabo desfiando ele. Daí eu já vou usando as minhas sobras de pedacinhos de fio também. Aqui, ó, na mesma altura da boca, eu vou pedir desculpa pra vocês pros meus cachorros que estão super agitados hoje, ó. Estão lá embaixo e estão enlouquecidos. Eu vou contar a mesma quantidade de pontos que eu contei ali em cima. E vou fazer aqui uma boquinha bem pequenininha, bem discretinha, tá? Quem não quiser fazer a boquinha nessas peças bem pequenininhas, não precisa fazer. Como eu fiz na grande, eu vou fazer nessa daqui também, ó. Tá? Aqui. Aqui na boquinha eu vou passar 2, 3 vezes e deu. Que eu já vou perder esse fio. Já vou guardar ele lá pra dentro do meu trabalho. Vou vir aqui ajustando pra ficar bonitinha, né? Pra não ficar torta.
E vou cortar o excesso do meu fio. Novamente, eu corto aqui os excessos e tá pronto. Agora, eu vou tirar os alfinetes do meu cabelinho aqui, né? Que já ficou bastante tempo aqui no meu, já tá bem sequinho. Vou tirar os alfinetes, colar o meu chapéuzinho. Ajustar aqui os acessórios que eu escolhi pra ela, ó. Botei um pouquinho de enchimento lá no fundo, ó. Vou colar o chapéuzinho, ajustar os acessórios dela e daí eu venho pra mostrar tudo que eu usei nela aqui e pra finalizar ela com vocês. Então, aqui, ó, pessoal, botei o chapéuzinho dela, botei a colinha pano, fixei, tô deixando fazer a secagem aqui do chapéuzinho dela. Já tirei os alfinetes do cabelinho dela. Olha que lindo que ficou os cachinhos dela. Muito fofinhos. Agora, também colei aqui um aviamentinho, um lacinho bem simplesinho, uma florzinha com um lacinho aqui e um aviamentinho lá atrás também, pra dar um charminho, igual eu fiz lá na grande, tá? Só que aqui, é claro, as proporções são menores. E agora eu vou vir aqui, ó, blushzinho, pra dar uma coradinha aqui na bochechinha dela. Que isso aqui faz toda a diferença. Aqui também pode ser giz pastel seco, pode ser tinta de tecido. Pode ser o que vocês preferirem, tá? Eu gosto do blushzinho, porque se eu erro aqui, ou excesso, coisa e tal, eu tenho como consertar, tá? Ó. Então, eu vou dar uma boa coradinha aqui, que isso aqui dá um charminho bem lindo na bochechinha dela. Pra finalizar aqui, então, a minha pecinha. E ela é muito simples de fazer, como vocês puderam ver. Ela é de uma execução extremamente fácil, né? Então, aí, não tem nenhuma dificuldade de fazer ela. A gente fez só com as sobrinhas da bruxa grande. Lembrando que quem quiser, então, fazer a bruxa grande aí, de 40 centímetros, é só ir lá no meu canal. Aqui no primeiro comentário tá o link com a aula da bruxa grande. E tá pronta aqui a nossa mini bruxinha. Ela não é linda, gente, ela é muito linda. Agora eu vou passar pra vocês a medida dela, tá? A nossa mini bruxinha aqui, ó, eu vou medir da cabeça, não vou medir do chapéu, tá? Ela tem 15 centímetros da cabeça ali, tá? Agora, se a gente medir ela do chapéuzinho aqui, ó, ela tem 20 centímetros, tá? Da ponta do chapéu. Mas ela tem 15 centímetros, ela é muito fofinha. Dá um chaveirinho aí maravilhoso ou um complemento aí pra peça, né, da cliente, pra um enfeite. Eu acho, assim, que se for fazer a bruxa grande pra mandar como brinde aí, um super, ou fazer aí um pacotinho pra cliente, né, com as duas peças num preço bem legal. Qual a cliente que não vai gostar de ter a mini versão da boneca? Super beijo pra todo mundo, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e, claro, correr lá no meu outro canal pra pegar a receita da bruxinha grande e todos os passo a passo que tem lá. Super beijo pra todo mundo, até a nossa próxima aula!